Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar as principais causas do kickback na serra circular de bancada, que é quando ela arremessa a madeira que está sendo cortada contra o operador. Então, quais são as principais causas e como evitá-las? Tudo bem? Vamos lá! Antes de começar definitivo aqui as explicações e as dicas, eu só queria dar um rápido recadinho, porque algumas pessoas não gostam muito de assistir meus vídeos porque acabam sendo meio longos. Eu tenho por costume fazer vídeos um pouco mais longos, mas isso tem um motivo, é porque geralmente meus vídeos eu tento fazer eles o mais completo possível, porque você assistindo um vídeo meu, você evita de assistir às vezes 10 vídeos de 10 canais diferentes, entendeu? Então eu tento fazer um compilado do máximo de informações possíveis, informações úteis, tudo dentro de um vídeo só. Aí acaba ficando um pouco longo. Aí uma dica assim, quem quer acelerar um pouco o vídeo, pode ir nas configurações de vídeo e aumentar um pouco a velocidade. Aí acaba sendo um pouco mais rápido, o vídeo se torna mais breve, tá? Geralmente eu faço vídeo assim, bastante pensando em pessoas que são iniciantes, que realmente precisam de dicas mais baseadas, um conteúdo um pouco mais específico, mais aprofundado. Aí então eu acabo fazendo um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Então, por exemplo, agora já falei bastante no início do vídeo, muitas pessoas não gostam de ficar ouvindo, querem ir direto ao ponto, tá? Então, bom, isso seria um recado. E o segundo é um grande agradecimento às pessoas que se inscreveram no meu canal, tá? Agradeço muito pela credibilidade, pela confiança. Aquelas pessoas que porventura estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, se quiserem também dar confiança da sua inscrição para outros conteúdos parecidos, eu também ficarei muito grato. E ao final do vídeo, tenha liberdade então de deixar algum comentário, um joinha, ou né, um like ou um dislike, de acordo com a sua apreciação do vídeo, tudo bem? Agora então vamos entrar de fato ao assunto. Eu vou estar trabalhando com a máquina desligada, tá? Então não tem problema de eu colocar a mão na serra, eu tenho a liberdade que eu quiser aqui, tudo bem? Olha só, a primeira coisa que tem que ser entendida aqui é o que é comum de acontecer na serra, tá? Qual é a parte do kickback que é comum e é inevitável, é normal em qualquer tipo de serra circular. É o seguinte, é o sentido de giro da lâmina. Então, ela girando para cá, a parte da frente vai ter menos tendência de jogar a madeira contra o operador. O grande problema é a parte de trás, porque a parte da frente, veja bem, ela entra na hora do corte e ela meio que força a madeira sempre contra a base aqui, entendeu? O problema é quando você já passou uma parte da madeira e ela pega nos dentes de trás aqui, tá? São esses daqui que levantam ela. Então, depois eu vou fazer um pequeno corte e eu vou mostrar o que acontece aqui. Na hora do corte, então, ela pega e se ela raspar dos lados, se ela estiver prensada, ela vai pegar e vai levantar a madeira aqui e vai jogar contra o operador. Agora eu vou falar de realmente defeitos que são da parte humana, que é falta de conhecimento, falta de prática, né? Do que pode ser feito para evitar o kickback. E então um dos maiores erros, um dos maiores problemas, talvez se não for o maior, é essa guia aqui desalinhada em relação à lâmina, tá? Se essa guia ela tiver mais fechada atrás, isso é um problema muito sério, porque aí a madeira ela vai prensar, tá? Então se ela tiver mais larga aqui na frente e mais fechada atrás, aí o corte vai ser feito mais largo e à medida de que ele for avançando, ele vai entrar por um caminho afunilado e vai sendo prensado contra a lâmina e contra a guia. Então tem chance muito grande. Aí muitas vezes até levanta fumaça, queima um pouco, queima o corte, e aí tem uma chance muito grande de ser arremessado contra o operador da máquina. Então o alinhamento da guia aqui em relação à lâmina é indispensável, tá? Se ela ficar levemente mais aberta atrás,
isso não é tão problemático não. Até mais vantajoso, se for o caso, você não conseguir um bom alinhamento, um alinhamento perfeito, é melhor você deixar ela 1 ou 2 milímetros aberta atrás, que isso não vai interferir na precisão do corte, a não ser que seja um corte muito comprido mesmo, de mais de 1,5 m de comprimento, para você poder ver alguma diferença. Cortes curtos realmente não vão mudar, porque o que vai definir a espessura do corte é aqui. A madeira, uma vez cortada aqui, ela vai se manter, a guia vai só manter ela paralela aqui e vai levar ela até o final, entendeu? Então, mesmo que ela esteja mais aberta atrás, mas você não vai ter mudança no comprimento, digamos assim, na largura do corte que você for fazer, tá? Você não vai dar problema de uma peça com uma medida diferente da outra, tá? Então, resumindo, guia fechada atrás é muito perigoso, é problemático, é problema na certa, tá? Se não conseguir uma regulagem perfeita, de preferência deixá-la um pouco aberta atrás e um pouquinho mais fechada na frente. Aí resolve, tá? Esse eu acredito que seja o maior problema de arremesso contra o operador, tá? Vamos continuar. Outro grande problema é quando você vai cortar madeiras muito irregulares. Madeiras que muitas vezes têm um casqueiro, que às vezes são roliços, ou às vezes que estão empenados, gamelados. Isso dá muita diferença na hora do corte, tá? Por exemplo, aqui eu vou usar essa madeira aqui para exemplificar. Aqui eu tenho um lado que supostamente está menos pior do que esse. Agora imagina que você tem uma prancha que está com uma prancha rústica que foi cortada no motosserra, numa serra maior, alguma coisa assim, e você quer tirar alguma parte. Aí você tem os dois lados assim, tá? Você tem esse lado aqui, de repente eu deixo uma foto para exemplificar melhor. Mas aí você tem esse lado aqui, irregular, e você tem o lado de cá, né, também. Imagina que isso aqui é uma prancha, você tem o lado de cá irregular também. Aí você vai querer fazer o primeiro corte. Aí você vai lá e você regula a sua guia, né? Numa determinada distância que você quer lá. Aí quando você passa, às vezes você pode topar isso daqui, um calo, um nó, alguma coisa assim, e ela vai prensar e vai te arremessar também, entendeu? Então acontece isso, olha só aqui, ó, passa com folga aqui, certo? Foi a regulagem que você fez. Imagina, você quer cortar aqui, não importa, esse aqui deve dar uns 7,5 centímetros, mas se fosse uns 15, tanto faz. Você regulou o tanto que você quer cortar. Aí você passa lá. Aí entra com folga, aí quando topar o calo ou um nó da madeira, um galho, alguma coisa assim, ela vai prensar, tá? Olha só. Aí vai acontecer a mesma coisa. Ela vai trabalhar sob pressão, tá? E os dentes de trás, que são os mais favoráveis a arremessar madeira, vão fazer muita força mesmo, então ela vai estar prensando contra os dentes e a lâmina vai querer arremessar a madeira para fora, tá? Então, trabalhar com madeira muito irregular é bem problemático, tá? Não necessariamente precisa ser só madeira aparelhada, sim, ela pode ter os defeitos dela, mas tem que tomar cuidado com a quantidade, com o nível de irregularidade dela. Então, madeiras com calos, com galhos, com nós muito expostos, empenadas ou gameladas, tem que ter um pouco mais de atenção na hora de trabalhar, tá bom? Vamos dar sequência. Vamos lá. Nessa posição aqui eu vou conseguir dar dois exemplos do que também acontece, do que também faz ela prensar, a madeira prensar na lâmina e também arremessar contra o operador. Olha só, estou com a mão na lâmina aqui, tá? Eu fiz o corte, mas eu desliguei a máquina de novo. Então vamos lá, qual é a primeira situação que pode acontecer aqui, tá? É um empeno natural da madeira. Tem algumas madeiras que acabam se jogando no processo do corte, tá? Aí o que acontece? Aí ela fecha aqui atrás, ó. Ela faz esse fechamento aqui, ó.
fechando aqui, olha só, ela segura os dentes. E aí, segurando aqui, como eu falei, ó, no sentido do giro, né, vai arremessar para frente. Então, isso é natural. Aí, quem está trabalhando, quem está lidando com a máquina, tem que acabar imaginando que certas situações podem acontecer, entendeu? Aqui eu estou dando um exemplo simples, aqui eu só deixei uma tirinha de madeira aqui para poder ajudar a fazer o outro exemplo. Senão eu poderia ter cortado ao meio, aqui poderia ser uma prancha largona. Isso acontece, tá? Outra coisa, quanto menor o tamanho da madeira, mais chance ela também tem de ser arremessada, porque tem menos peso. Se ela for mais comprida, tanto quanto você tem mais domínio na frente, com as duas mãos aqui para poder guiar ela para o corte, e vai guiando, ela vai indo, e depois que ela passou aqui, ela tem mais peso atrás. Então madeiras mais compridas, maiores, também tem menos chance de ser arremessada para frente. Madeiras menores, mais curtinhas, mais leves, tem mais chance, tá? Então isso daqui. Então isso ficou entendido, que o que arremessa a madeira para frente é isso daqui. Geralmente, realmente, são os dentes de trás, porque aqui também, claro, também faz um certo esforço, mas a tendência é empurrar a madeira para baixo. Agora aqui já não, aqui a tendência é levantar a madeira. Então se ela se empenar sozinha por si só, isso acontece muito com madeira verde, se for uma madeira recém-cortada. Então se isso daqui se fechar, aí ela vai querer levantar, tá? Aí tem algumas opções aí. Uma das opções é você colocar uma pequena cunha aqui, parar o corte inicialmente, é claro, né? Aí você bota uma pequena cunha aqui para manter essa gretinha aberta até o final do corte. Aí talvez o próximo que você fizer já não vai acontecer isso mais. A segunda coisa, aí já é erro humano. Muitas pessoas têm grande confiança nos bastões empurradores, né? Que seriam isso daqui, ó. Aí o que acontece? Ajuda sim. Isso aqui até merece um vídeo específico sobre isso daqui. O dia que eu tiver oportunidade eu tenho vontade de fazer, tá? Isso aqui daqui ajuda muito, mas não é tudo não, tá? A experiência do usuário sempre é o que vale mais. Então tudo bem. Aí a pessoa vai aqui, a pessoa se sente segura, né? Mas olha só o grande erro aqui, por exemplo, desse daqui, tá? Tem outros que são melhores, que são mais seguros. Tem bastões empurradores que tem configurações diferentes disso daqui, tá? Tem outro aqui que eu fiz, são bons, tá? Mas tem outros que tem configurações diferentes que são bem mais seguros. Então esse daqui você está apoiando só a entrada, né? Mas lembra que eu falei que o que levanta é a saída? Então aí o que acontece? As pessoas costumam ter um outro bastão empurrador auxiliar para tentar segurar aqui, entendeu? Ou se não for um bastão, de repente pode ser uma madeirinha qualquer, aqui ó, separei uma madeirinha, tanto faz. O que acontece? Então tá, a pessoa tá empurrando aqui na frente, tá? E aí a pessoa vai querer manter, para ela não se jogar e tal, vai querer às vezes apertar aqui do lado, ó. Isso daqui é um grande erro. Eu já vi muita gente fazer isso aqui. Caramba, eu já vi youtubers aí que tem até uma certa relevância já, que fazendo isso aqui, caramba, aí a madeira fica fazendo isso aqui e a pessoa realiza o corte, mas não é o certo, sabe? A pessoa faz isso aqui para quê? Para que a madeira não venha para cá, sabe? A intenção da pessoa, né? É para que não haja desalinhamento, então. Mas, então tenta apertar ela contra a guia. Faria até sentido, né? Se fosse alguma coisa por aqui, né? Tipo, empurrar para lá, digamos assim. Não que eu esteja dizendo que é assim que funciona, tá? O dia que eu fizer vídeo sobre bastão empurrador, aí eu explico como que trabalha com isso daqui. Mas o que eu quero dizer é que quando você empurrar a madeira, você tentar apoiar ela por aqui, você vai estar prensando a lâmina de novo e você vai estar correndo o risco de ela ser arremessada, tá? Então, mesmo que ela esteja segura aqui na frente, mas ela vai levantar aqui atrás, tá? Então, seria essa mais uma questão. Cuidado na hora de passar, não prensar isso daqui, deixa isso daqui livre. Por isso, eu gosto muito de trabalhar com a mão, tá? Aí que vem as pessoas que reclamam, porque
eu empurro a madeira por aqui e eu passo ela até o final com a minha mão, entendeu? Eu não só se a madeira for mais larga, igual aqui no final, aí eu seguro com a mão também ou com algum empurrador. Quando entra no assunto dos bastões empurradores, do push stick, né? Eu explico sobre isso daí. Tem empurradores também que são bem específicos quando você estiver no final da madeira, igual aqui. Aqui eu tenho oportunidade de passar a minha mão com segurança, fazer todo o corte. Aqui eu tô de lado aqui, mas não é assim que eu iria cortar não, tá? Eu iria cortar assim, ó, tá? Então aqui eu tenho toda essa liberdade. Agora quando você está no final do corte, sempre é mais complicado. Imagina que fosse isso daqui, ó. Eu estou pegando um gancho aqui, eu estou estendendo, já estou estendendo além do que deveria. Mas quando você estiver no final do corte, aí sim que o bastão é interessante, entendeu? Porque aí o bastão vai passar aqui, porque não tem nem como você segurar sua mão ali, né? Mas aí também tem que ver a espessura. Tudo bem, vou entrar no próximo vídeo se der certo. Então agora as dicas finais. O que ainda pode ocasionar o kickback ainda? Madeiras de mais alta espessura, sempre lembrando, principalmente se for curtas, né? Madeiras curtas ela é leve e tem mais tendência de ser arremessada. Madeiras então, mesmo que como essa daqui, de alta espessura, mas bastante comprida e pesada, as chances são bem menores. Então madeiras de alta espessura, madeiras duras, ou muitas vezes a madeira nem é tão dura, mas às vezes pelo meio do caminho você encontra um nó bastante duro e acaba dando aquele salavanco, às vezes inesperado. Você está cortando a madeira com tranquilidade e de repente dá aquele salavanco, algum nó mais duro pelo meio da madeira. Muitas vezes pode ser lâmina cega também, tá? Lâmina cega é bem complicado de trabalhar e nada funciona direito. E a dica mais óbvia de todas, que nem sei se é necessário falar, mas eu vou acabar falando, já que faz parte do conteúdo do vídeo, é sempre bastante firmeza, né? Bastante firmeza no que você está fazendo, consciência. Então você manter a madeira firme, tanto na entrada quanto na saída, sabe? Durante toda a extensão do corte. É muito importante, tá? Às vezes a pessoa lembra de colocar ela aqui, firmar direitinho, depois bota o bastão empurrador aqui, vai empurrando e acha que funciona assim. Não, mantenha a madeira apoiada durante todo o corte, sabe? Numa área maior da madeira. Se não for com a mão, se a madeira tiver largura o suficiente, pode ir com a mão. Se ela for mais estreitinha, usa bastão empurrador. Mas tanto quanto ela tem que ser mantida firme aqui na parte de trás, mas também aqui quando ela já está saindo, tá? Então, manter a madeira sempre bem apoiada contra a base da mesa, já sempre esperando. Você tem que ter aquela consciência de que alguma coisa pode acontecer. Não que ela seja uma máquina tão violenta e perigosa, não é questão nem de botar medo na pessoa, mas tem um ditado que diz que uma pessoa prevenida vale por 2, certo? Então, assim quando você está dirigindo, apesar de você dirigir bem, mas você tem que imaginar que pode vir um barbeiro, algum doido, e então você já tem que estar prevenido para esse tipo de situação. Então, mesma coisa a máquina, você já sempre trabalha pensando que pode ter algum contratempo. Então, sempre bastante consciente, entendeu? Cauteloso e vai pegando experiência. A experiência vai formar o profissional, tá bom? Desculpa. Agora eu quero rapidamente dar um recado, principalmente aos inscritos do canal, aqueles que acompanham com mais frequência, comentam, compartilham, enfim, desculpe que eu não consigo colocar vídeos com mais frequência, é bastante complicado também. Eu gostaria muito, mas onde eu moro é tão barulhento o tempo todo, eu preciso gravar de madrugada, e isso é bem chato, sabe? Nem finais de semana ou feriado. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui o horário que eu estou gravando rapidinho, só compartilhar com os amigos. 00:40. Então seria isso, tá bom? Porque além dos inscritos eu considero amigos, né? Agradeço as pessoas que têm dado a credibilidade. Nossa, tem muito feedback, comentários muito legais. Tem muitas pessoas bacanas
que frequentam esse ambiente de vídeos, de compartilhamento de informações, né? Então seria isso. Quero agradecer mais uma vez, desculpe ao comprimento do vídeo longo. Fica a dica, aquela dica lá do começo, tá? Quem não gosta muito de vídeos longos, acelera um pouquinho ali nas configurações de vídeo, tá bom? Eu acho que eu já falei de tudo, não sei se eu vou gravar mais alguma coisa de agora pra frente, acho que já tá na hora de parar, mas seria isso. Um complementozinho eu devo fazer quando eu fazer o vídeo sobre os push stick. Com certeza eu acredito que devo fazer um vídeo bem completinho também. Esse vídeo aqui, apesar de ter sido demorado, ainda estou falando, tá? Mas eu acredito que aqui tem bastante informações que geralmente você não vê. YouTubers, sei lá, fazem trabalhos e tal, às vezes explicam alguma coisa sobre alguma máquina, às vezes tem uma dica em algum vídeo, 2 dicas, a pessoa está trabalhando e vou passar uma dica. Tem vezes que eu também faço isso, eu faço um review, alguma coisa, algum projeto, eu passo uma dicasinha, tudo bem. Mas aqui tem várias, né? Aqui é o que eu falei, é um compilado de dicas, sabe? Então, a quantidade de coisas que vocês viram eu fazendo aqui, eu fiz tudo com a máquina desligada. Mas para quem acompanha o ramo aí, principalmente o pessoal da marcenaria, né? Quem acompanha os canais de marcenaria, observem na hora deles cortarem a madeira, que vocês vão ver certas referências que eu falei aqui, certas coisas acontecendo durante o corte que eu acabei de mencionar aqui. Não por erro deles muitas vezes, mas porque é normal mesmo, tá? Então a pessoa sabendo das possibilidades do que pode acontecer, a pessoa pode se prevenir e evitar, né? A evita de um acidente, e aí a máquina se torna um meio de trabalho, outros de lazer, né? De hobby, e seguro, né? Porque você sabe o que você está fazendo, tá bom? Então, a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo se tudo der certo. Tchau!